Salve, salve! Traga as crianças pra sala. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fio e tô aqui com vocês para mais um Plataforma de Férias. Estamos de férias, mas tem plataforma. Então, vamos que vamos, galera. A exemplo da semana passada que a gente teve o primeiro Plataforma de Férias, relembrando 2 episódios desse ano que passou, com 2 pessoas muito bacanas. Hoje também teremos a mesma coisa, mais 2 episódios, esse ano, diga-se, 2 episódios bastante, assim, celebrados, bastante escutados, né? Vocês curtiram bastante esses 2 episódios, que são o episódio 120 com a Mayara Paz e o episódio 109 com a Lindsay Lourenço. Galera, são 2 histórias muito bacanas que elas trouxeram pra gente ouvir, né? 2 conversas muito profundas, interessantes, assim, que trazem muitas lições importantes pra gente, né? E o Jonathan teve aí a oportunidade e a honra de poder conversar com elas nessas 2 ocasiões, e nós tivemos a honra de poder escutar e poder apreciar esses papos e aprender um pouco mais, né? Pois é, eu vou trazer para vocês primeiramente aqui alguns trechinhos da conversa com a Mayara Paz, né? Ela vai explicar melhor, mas ela está em Nova York, ela é casada, vive em Nova York e foi uma mudança muito louca para lá. Uma das coisas interessantes que ela fala acerca dessa mudança foi, assim, óbvio, né? A gente sabe que o idioma é uma barreira, mas para ela acabou não sendo um grande problema. Mas questões culturais foram uma barreira, assim, que leva um tempo, né, para você aprender, para você assimilar. E óbvio, a gente sabe, claro que às vezes até aqui no Brasil isso é muito comum. Se você sair de um estado para outro, às vezes a cultura já muda bastante, quanto mais indo para outro país, né? Mas tem certas coisas que a gente não se dá conta até que a gente esteja lá no olho do furacão. E acho que essa é uma das lições bacanas que ela pode trazer pra gente aprender. Deixa eu só pedir pra vocês rapidamente, bem rapidinho, deixa um like aqui no vídeo do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal e deixa um comentário. Se você tá ouvindo até aqui, pode deixar um comentário, porque a gente lê e responde todos os comentários, fechado? A mesma coisa no Spotify, avalie o podcast, deixa um comentário pra gente e indica pra outras pessoas ouvirem, falou? Agora sim, vamos lá ouvir um pouco da Mayara. Eu queria fazer arquitetura na FAU, né, em São Paulo, que é a Faculdade de Arquitetura da USP. E não consegui passar, até porque, assim, o aluno de escola pública conseguir passar no vestibular de arquitetura, olha, é muito fora da curva. Então eu não sou muito fora da curva. E aí eu tava naquela coisa, né? O que eu faço da minha vida? E uma professora falou: você tem um inglês super bom, seria uma maneira de você aprender praticando, né? Começa com níveis básicos e vai, né, escalando. E comecei dessa maneira super espontânea e fui professora durante quase 7 anos. Dava aula para todas as idades, eu gostava muito. Mas é complicado, né? Assim, a gente sabe que a profissão, né, de professor no Brasil não é muito bem reconhecida. E descobri também que aqui fora do Brasil também muitas vezes não é. Aqui não também muda muita coisa, né? Aqui também parece que não muda muito. A lógica, as condições são bem diferentes, né? Mas também não é uma profissão muito bem reconhecida. E aí, nesse meio tempo, eu estudei design de interiores, né? Porque seria o primo, né, mais próximo da arquitetura. Nunca trabalhei como designer. Depois eu migrei de carreira, fui trabalhar no corporativo, fui secretária executiva durante... Nossa, peraí que aí eu vou fazer conta e todo mundo vai saber a minha idade. Mas foi bastante tempo. E eu fui secretária até então, até meu último trabalho no Brasil foi como assistente. Eu trabalhava numa empresa de recrutamento executivo. E eu já quis morar fora, assim, mas por intercâmbio mesmo, quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 18 anos, eu queria ter ido pro Canadá fazer intercâmbio. Na época foi um caos, porque foi a época da gripe suína. Aí minha mãe não deixou eu viajar. Eu tinha 18 anos, né? Então, assim, minha mãe podia não deixar eu viajar, né? Bom, também naquela época, hoje em dia, acho que os 18 anos de hoje em dia são diferentes
da minha geração. Não sei quantos anos você tem, mas acho que a gente deve ter idade mais ou menos parecida, não sei. E aí acabei não indo, mas nunca foi assim um sonho, né? Eu tenho vários amigos que já moram fora ou que têm sonho em morar fora, já moraram fora alguma vez. Meu marido, inclusive, morou 1 ano na Irlanda ele começou estudando, mas depois ficou trabalhando, ficou 1 ano na Irlanda. Mas nunca foi um sonho. E essa oportunidade surgiu assim, caiu no colo, literalmente, né? Meu marido trabalhava no Brasil, ele trabalha com e-commerce e a empresa para que ele trabalhava fez essa proposta, né, de transferência para ele trabalhar aqui no e-commerce, né, mas aqui em Nova York. Enfim, a empresa expandindo o negócio, né, então realmente, sim, caiu no colo. E por mais que nunca tivesse sido um sonho meu e dele, né, morar fora, é o tipo de coisa que é difícil você falar não, né? Porque eu acho que morar fora... E assim, quando eu falo morar fora, nem precisa ser fora do seu país. Às vezes, você mudar de cidade, você já tá saindo da sua zona de conforto, você já tá saindo do seu lugar seguro, já é uma baita mudança, né? Então a gente pensou, poxa, vai ser legal em termos de carreira para ele, experiência pessoal para nós dois, enfim. E aí nós viemos. E aí por causa dessas coisas de visto de... Eu venho como acompanhante, né? Mas ainda ele tem o visto de trabalho, que é vinculado à empresa que ele trabalha. E eu tenho visto de acompanhante. Então tem umas burocracias que tem que esperar, né, sair e tudo. Então, por isso que no momento eu tô focando mais em estudar, tô estudando várias coisas, aproveitando esse tempo para descobrir vários assuntos, enfim, tem sido bem bacana. Da hora. Vou fazer uma pergunta que vai parecer um pouquinho evasiva, mas na verdade faz parte do contexto da conversa. Claro. Vocês são casados há quanto tempo? Nós estamos juntos há 11 anos e casados há 7, 2015 pra cá, 7, né? Eu sou de humanas. 7. 7, né? Aí. Eu também sou. Mas eu fiz a conta rapidinho no dedo aqui. Boa. Agora vai porque eu falei, né? Eu ia perguntar a questão da adaptação, Mayara. Eu já vi que a língua não foi um problema, né, pra você, que você já falava inglês. Mas o que pra você foi ou ainda tá sendo, né? Difícil, assim, de se adaptar. Embora tenha muita coisa parecida com São Paulo, mas tem coisas que só vem em Nova York, né? Sim, então, sei lá, tem alguma coisa que você ainda tá levando tempo pra se adaptar? Olha, eu acho que o primeiro ano que você mora num lugar é de adaptação, assim, né? Porque eu acho assim, você tem que passar por todos os acontecimentos do ano, feriados, troca de estação, né? Essas sazonalidades, tudo isso acaba influenciando, ainda mais quando você mora num país que tem o clima diferente, né? Então, assim, eu com certeza tô muito mais adaptada do que, sei lá, meus 3 primeiros meses aqui. Mas eu acredito que a adaptação, ela meio que é eterna, assim, porque por mais que você se acostume com certas coisas como, sei lá, a neve, a cultura, né, do americano é muito diferente do brasileiro. Eles se relacionam muito diferente da gente, eles pensam, veem, é uma maneira de ver o mundo muito diferente, né? Então, isso tudo é o convívio, né? Então, acho que a adaptação ela acaba meio que tá acontecendo sempre, né? Lógico, tem gente que mora aqui há 30 anos, aí acho que em algum momento você acaba estando super habituado. Mas, assim, de bate-pronto, inicialmente, acho que a coisa mais difícil que foi pra mim, e meu marido também, foi o clima. Porque a gente saiu do Brasil, era verão, dezembro, né? Verão. E aí a gente já veio pra cá, inverno. Então, assim, a gente saiu do Brasil, sei lá, 27 graus em São Paulo e viemos pra cá já, assim, 5. Caramba! E aí
beleza, né? Você vem, frio, e aí em janeiro nevou muito, e aí neve, você tem que aprender a lidar com neve. Mas a parte do clima, assim, em algum momento você acaba se acostumando e entendendo como que você lida com ele, né? Então, assim, tendo as roupas certas, sabendo, assim, os truques, né, pra você não passar frio, porque o frio mesmo você passa só quando você tá fora de casa, porque todos os lugares têm aquecedor. Sim. Metrô tem aquecedor, ônibus tem aquecedor, qualquer padaria... Aqui não tem padaria, né, mas padaria, entre aspas, né? Uhum. Qualquer lugarzinho que você vai ter aquecimento. Então, assim, você não vai passar frio nos lugares, você passa frio na rua, né? A hora que você sai de casa, você vai chegar no metrô, você faz esses transportes, você acaba passando frio. Mas, assim, quando é menos 12, 10 minutos parece uma eternidade, né? Então, foi a temperatura mais baixa que eu peguei aqui. Foi menos 12 com sensação de menos 16. Meu Deus. Porque o vento acaba sendo... O vento castiga. Então, acho que o clima foi difícil, mas principalmente a questão da luz do dia. Porque agora ainda estamos no horário de verão, e eu acho que o horário de verão acaba em outubro ou novembro, alguma coisa assim. Acho que é em novembro que ele acaba. Mas agora... O verão vai até final de agosto. Aí setembro começa a virada de estação. E aí daqui pra frente, os dias vão ficando um pouquinho, o tempo de luz vai diminuindo. Até que chega num ponto que começa a escurecer 4 da tarde. Caramba. E assim, pode assim, se eu tô dentro de casa, eu não tô sentindo frio. Mas aí eu olho pra janela e tá escuro, parece 6 da tarde. Então, isso pra mim, eu acho que é a coisa que mais pega, e eu tô me preparando psicologicamente pro próximo inverno, porque essa pra mim é a parte mais difícil. Foi aí que eu descobri como a luz do sol, assim, interfere. Eu fico preguiçosa, fico desanimada, nossa, o humor, assim, fica um lixo. Então... A falta da luz do dia, assim, do sol. Nossa, se é um dia que tá nublado, então 3 da tarde já escureceu. 3 da tarde você começa a acender as luzes dentro de casa, porque... E aí você sente que o dia não rendeu. Agora, que é verão, o sol se põe 8h30 da noite. Então, assim, aí são os dois extremos, né? Aí você acaba perdendo noção do tempo, você vai fazendo coisa até tarde, você vai dormir mais tarde, porque tá sol e você tá acordado, né? E aí no inverno, nossa, 3 da tarde você já fica assim, gente, acabou meu dia. Chega, não quero fazer mais nada, quero dormir, né? E dá sono mesmo, meio da tarde começa a dar sono. Então, nossa, o clima, o clima, mas principalmente a questão da falta da luz do dia, assim, do sol, impactou bastante. E assim, a convivência com as pessoas depende muito da sua situação, né? Então, eu não trabalho, meu marido trabalha, ele convive muito mais com só tem americano, né? Brasileiros e americanos onde ele trabalha. Então ele acaba convivendo muito mais. Eu convivo com os meus vizinhos, com os amigos brasileiros, mas os meus vizinhos tem um vizinho canadense, tem um vizinho chinês, tem um vizinho americano, tem amiga tailandesa, tem amigos brasileiros que moram aqui. Então eu convivo um pouco de tudo, assim. Então eu tenho outra relação com os americanos que o meu marido tem. Eu tenho certeza que quem se relaciona de maneira afetiva, né, com o americano tem outra perspectiva, porque eu acho que aí você tem um relacionamento amoroso, aí ainda assim é muito mais diferente a questão cultural. Mas é diferente, assim. Eu sinto que, falando assim um pouco de relacionamento, né, eles são mais fechados do que nós brasileiros. A gente às vezes conhece a pessoa com pouco tempo, já tá falando assim o que conta pra terapeuta. Sim. Né? Tá nesse nível, né? E aqui as pessoas não se abrem tão fácil. Eu sinto assim que os relacionamentos, né, que a gente tem com os nossos amigos gringos, na maioria deles, são mais superficiais. Então é mais difícil você criar aquele laço,
né? Porque tudo fica muito assim, vamos sair, beleza, a gente sai, a gente se diverte, vai pra festa, janta, come, né? Mas você não entra, você não consegue criar esse vínculo mais forte porque as pessoas não se permitem muito, né? Às vezes a pessoa tem um amigo da infância, que no high school ou da faculdade, e esses são os amigos que ela leva pra vida inteira. E aí, pelo menos falando aqui da experiência que eu tenho aqui em Nova York, eu sinto que em cidades menores é ainda mais difícil de você conseguir ter um relacionamento mais profundo, assim, sabe? Nossa, uma amizade. Não tô falando que é impossível, mas é mais difícil, porque eles demoram mais pra se abrir, né? Pra começar a compartilhar esse tipo de coisa mais pessoal. E a intimidade acaba fazendo a gente criar o laço, né? Então, se você não consegue criar essa intimidade, é difícil você ter uma amizade mais profunda, né? Então, acho que essas são as diferenças. Aí tem as coisas boas, né? Que é o que eu falei, eu tô na rua. Eu faço muitos stories andando na rua, né? Nossa, é uma delícia você poder tirar o celular da bolsa e não precisar ficar com medo de ser assaltado. Então, isso foi fácil de adaptar. Isso eu adaptei rapidinho. Tanto que eu fui pro Brasil em abril, passei um mês no Brasil e eu assim, nossa, eu não posso vacilar, né? A gente fala vacilar como se fosse culpa da gente, né? Mas eu não posso ficar tirando meu celular aqui no Uber, com medo de tirar o celular no Uber, sabe? Essas coisas. Então isso coisa boa a gente acostuma rápido, né? Com certeza. Pois é, galera, vocês ouviram aí o que a moça disse. Olha, eu vou dizer pra vocês, um ponto que eu achei bacana também, principalmente dessa parte final, foi quando ela falou acerca do sol. É engraçado, né? Pensar nessa questão do sol. A gente... Quer dizer, claro, o Brasil é um país muito grande, com muita variação geográfica, e temos, eu diria, principalmente na região sul, que é mais afastada dos trópicos, mais afastada do Equador, a gente tem essa questão aí da diferença de horário, né? No verão, no inverno e tal. Mas isso é ainda mais aprimorado quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos. O equivalente aqui na América do Sul seria a Argentina, por exemplo, ou Chile, porque são latitudes mais altas, né? E aí tem uma diferença muito grande assim quando tem o sol, além da temperatura, o clima, né? O neve quando tá no inverno, a predominância da neve quando tá no inverno, e o solzão de rachar o coco quando tá no verão. Ao contrário da gente aqui, por exemplo, né, o Acre, e eu acredito que a maioria de vocês que estão vindo são do Acre também, assim como o Jonathan, e eu que estou em Recife, e então o clima é relativamente próximo. Aqui é quente o ano todo. Aqui o verão é quente e o inverno também é quente. É calor com chuva, literalmente. Mas você tá num lugar onde no inverno você não tem nada, tipo, é neve. A neve cai e se acumula nas ruas, se acumula na porta da sua casa, na varanda da sua casa. Você não tem como sair, como andar para lugar nenhum. Não tem como passar um carro, não como passar uma moto, uma bicicleta, nada passa. Nenhum vizinho seu vai sair pro meio da rua assim tão facilmente. Sabe? Você tem que ficar dentro de casa, senão você vai congelar. Dentro de casa tem aquecedor, beleza, tal. Senão você vai congelar. E o sol dura 6 horas, vamos supor. 6 horas, 8 horas. Sabe? Como se assim, 8 horas da manhã o sol tá nascendo e 4 da tarde o sol já foi embora. Acabou, tá de noite agora. Pra quem não é acostumado com isso, é um choque, não é? É algo a se pensar. É algo a se pensar. Talvez isso influencie essa cultura tão diferente que ela falou, né? A cultura diferente de quem é dos Estados Unidos, o nova-iorquino, né? Certas desconfianças e tudo mais. Será? Não sei. O que é que você acha? Comenta aqui pra gente aqui embaixo. Vamos bater um papo, trocar essa ideia. Que tal? Independente disso, galera, vamos seguir ouvindo aqui, porque a gente vai pra um dos episódios mais escutados esse ano e uma história que eu particularmente gostei muito, muito de ouvir. A história da Lindsay Lourenço. A Lindsay... O título do episódio literalmente é ela falando que uma passagem de avião salvou a vida dela. Ela vai explicar, né? Mas em resumo, foi aí uma situação de um relacionamento abusivo
E uma ideia louca de uma hora para outra fez com que ela saísse do país e se livrasse dessa situação maluca toda de uma vez. E salvou a vida dela, de fato. Hoje ela mora na Europa. Eu perdi agora o detalhe de onde ela vive, mas ela vai contar. Tá certo? Vocês vão poder ouvir. E desde então ela passou também a aproveitar e viajar muito, né? Viajar pelo mundo, viajar dentro da Europa, para a Ásia, para países muçulmanos, viajar até aqui, de volta para Argentina, Brasil também, claro. A família dela ainda reside aqui e ela pode voltar para cá. Mas o lance não é só o fato de ela viajar. O fato dela viajar é pela perspectiva de vida que ela tinha. O tanto que ela mudou de antes da viagem para depois da viagem, sabe? De ela se ver sozinha no mundo e se desenrolar do jeito que dava, né? Também é o tipo de coisa que pode acontecer aqui no Brasil. Você simplesmente sai de uma região para outra. Mas quando você se vê perdido em outro país com uma cultura tão diferente, aí que você tem que cortar um dobrado mesmo. Aí você vai ter que dar o seu melhor e fazer o que você puder para se encaixar. E foi o que a Lindsay fez. Ela se encaixou da maneira que conseguiu e, pelo que ela vai contar, acredito que ela se encaixou bem. É uma conversa muito, muito inspiradora e vai aí uns trechinhos para vocês ouvirem. Vamos lá. Eu nasci em Guarulhos, em São Paulo, ali do coladinho com a capital, mas eu costumo falar, poucas pessoas na verdade sabem que eu nasci em Guarulhos, porque quando me perguntam de onde você é, eu falo Paraná, porque é onde eu fui criada, onde eu cresci. Eu costumo dizer que minhas raízes mesmo é Paraná, até meu sotaque, tudo é Paraná. Assim que meu pai se aposentou, fomos para uma cidade no interior do Paraná, que chama Nova Esperança. Ela é bem pequenininha, tem 20 mil habitantes. E por lá nós ficamos, né? E assim, a minha cidade, Jonathan, ela é muito pequena, muito, muito, muito pequena. Eu, pra te falar a verdade, eu nunca imaginei que eu fosse sair do Brasil nem a passeio. E nunca almejei isso também. Nunca foi assim meus planos. Para mim, eu ia casar ali, ia ter ali meus filhos, ia ficar ali pro resto da vida como a maioria dos habitantes da cidade. E eu costumo falar que um passaporte salvou minha vida. Porque para eu contar a minha trajetória, como eu saí do país, eu tenho que começar de uma parte não tão boa lá de trás. Que foi um casamento que eu tive, uma relação abusiva e que acabou de forma bem trágica, assim, bem trágica mesmo, processos, enfim. E após isso, eu fui tomando fôlego para a vida novamente. Quando isso acabou, eu fui tomando fôlego para a vida, fui enxergando outras coisas. E um determinado momento da minha vida eu senti que eu não estava mais me encaixando no meu grupo de amigos, que foi meu grupo a vida inteira. Uhum. As nossas conversas assim, já eram um pouco diferentes. Eu olhava ao meu redor e eu via que era sempre as mesmas pessoas, com as mesmas roupas, mesmos casais, as mesmas músicas, tudo exatamente igual. Entrava ano e saía ano. E como eu te disse, eu nunca tive vontade nem de passear fora do país. E eu dormi e acordei assim, vou embora do país. Caramba! Não foi um planejamento, sabe? Realmente dormi e acordei com a ideia, vou embora. E é isso que eu falo, que um passaporte salvou minha vida, porque quando eu tive essa ideia foi questão de 3 meses e para eu me organizar e ir embora do país. Depois, claro, já ter tomado fôlego, ter tomado a minha vida depois dessa tragédia aí lá atrás. Mas você tinha quantos anos quando você foi embora do Brasil pela primeira vez? 28 anos, hoje eu tenho 32. Uhum. Mas aí você trabalhava com o quê? Você fazia o quê aqui no Brasil? Eu trabalhava no hospital, na parte de análises clínicas num hospital. Uhum. Eu trabalhava no hospital
E, inclusive, um amigo meu, um colega meu de trabalho falou assim, eu vou embora para Portugal daqui 5, 6 meses. Eu falei, você tá maluco? O que você vai fazer fora do país? Tá doido? Quando ele chegou em Portugal, eu que tava no aeroporto à espera dele. Cheguei em Portugal primeiro do que ele. E é isso, então, eu nunca realmente pensei, sabe, em sair do Brasil, nem para passeio, nem e muito menos para morar. E eu acho que isso vem também muito do meu pai. Meu pai já viajou muito. E mesmo que demorou, foi tardio, mas eu acho que esse pedacinho veio dele, né? Porque um dia eu perguntei para ele, pai, tenho vontade de sair do Brasil. Eu tinha muita vontade de ir pro Canadá. Mas meu inglês não é aquelas coisas, não era, né? Para ir pro Canadá. Aí eu perguntei para ele, qual que é o melhor lugar assim que você conheceu, que você pensa assim, moraria nesse lugar? Ele falou, Portugal. Eu falei, meu Deus, mas Portugal? Eu tinha um certo preconceito, assim, sabe, com Portugal. Não sei por quê, talvez por ter muito brasileiro, ou por... não sei, mas eu tinha um pouco de preconceito. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ficar encantada com o país. Eu falei, é pra lá mesmo que eu vou. Entendi. É interessante esse... Eu sempre gosto de saber como é que foi o start, né, da pessoa sair do Brasil e para outro país. E é curioso porque com cada pessoa é diferente, né? O roteiro é diferente, a ideia de ir embora é diferente. Tem pessoas que se planejaram, tem pessoas que tinham uma alma nômade mesmo. Já gravei com o Glauco, por exemplo, que mudava de emprego direto, mudava de cidade direto, tinha essa coisa de querer sair, né? Você foi totalmente diferente, você não tinha vontade nenhuma, pouco parecido comigo, não tenho vontade nenhuma de morar em outro lugar, mas é que certa vez você precisou, acordou com essa vontade de ir embora e foi. E aí, como é que foi? Tu largou o emprego? E, assim, foi na doida mesmo? Sei lá, tipo, se tinha um dinheiro guardado? Não, foi na doida mesmo. Foi na doida. Eu pedi demissão. Uhum. Vendi meu carro. E a única coisa, assim, que me fazia pensar muito é porque eu tinha tenho um filho, né? E ele morava comigo, enfim, na época ele tinha... Foi há 4 anos atrás, 8 anos, hoje ele tem 12. Então, aí foi quando eu conversei com o pai dele, que a gente se dá super bem. E ele me entendeu o meu lado, e conversei com a minha mãe. E daí eu conversei com eles e falei assim, um dia que eu tiver condições financeiras, que eu tiver estabilizada, eu vou buscar ele, eu volto para buscar ele, e assim ficou acordado. Então, assim, era o meu único receio mesmo, era de deixar o Enzo, que é meu filho mais velho hoje, né? E aí a minha mãe super me apoiou, todo mundo me apoiou, apesar de me acharem louca. Como assim? Você vai embora? Nunca nem foi ali sozinha, ali do outro lado, e assim, vai embora. E é isso, cheguei em Portugal, cheguei em Lisboa com uma mala pequena e cheia de sonhos e planos, sabe? E nenhuma certeza. Da hora. Você acha que eu já vou entrar num papo, eu sempre brinco com os meus convidados, né? E também com os meus ouvintes, que eu demoro a entrar no papo filosófico, mas quando eu entro, meu amigo, vou até o final. E aí basta um gatilhozinho de alguma frase, outra assim pra eu pegar. E aí você falou uma coisa que eu peguei aqui, e eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque a ideia de eu conversar com pessoas, com brasileiros que moram fora do Brasil, é exatamente mostrar todos os lados de que isso traz, né? E também mostrar a particularidade, individualidade de cada um. E sim, teve uma parte na tua história que é muito legal, e que eu acho que foi meio que, como você mesmo já falou, né? O passaporte salvou a tua vida. Foi meio que uma forma de você se encontrar, de ter uma fuga, não uma fuga das coisas, mas uma fuga da vida mesmo, né? De encontrar para poder descobrir realmente quem você era, né? Porque isso acontece com todas as pessoas de maneira diferente. Por exemplo, muda de emprego, muda o corte de cabelo, né? Mulher muda o corte de cabelo, homem, tipo, tira a barba. Eu acho que era isso que precisava. Para você, precisava uma viagem.
né? E eu não sei se você teve essa consciência na hora que você tomou essa decisão, mas eu acho que agora você já tem, né? De que você precisou fazer aquilo, abrir mão de algo que é muito difícil abrir, que é o filho, né? Por um período, é claro, não por a vida toda. Mas talvez se não fosse isso, né? Sei lá, não conseguiria se encontrar como você se encontrou. É meio que isso ou eu tô viajando? Não, é exatamente isso, sabe? Exatamente isso. Quando eu tava na minha cidade, eu nunca tive, igual eu te falei, nunca tive vontade de sair, nunca planejei sair, mas em um determinado momento eu me senti ali presa na minha volta tinha um muro, sabe? E aí eu dormi e acordei. Peraí, eu quero enxergar através desse muro, lá, pra ver o que tem lá do outro lado. E realmente foi bem isso. Eu tive que me perder, né? E me jogar no desconhecido pra me reencontrar e encontrar meu caminho. Porque realmente, depois que eu vim pra Europa, que eu encontrei sentido pra vida, eu encontrei sentido. Peraí, por que nada na minha vida antes deu certo? Por que tudo antes deu errado? Porque foi um bem divisor de águas. Depois que eu cheguei aqui, começou assim a minha vida a fazer sentido em todos assim os aspectos da vida, sabe? Da hora. E aí, chegando em Portugal, você conseguiu, estabilizar? Como é que foi esse choque de cultura assim entre Brasil e Portugal? Realmente foi um choque, porque assim as pessoas pensam que português de Portugal e português do Brasil é o mesmo idioma, mas não é. É muito diferente, muito diferente. Até hoje eu tenho 2 anos de casado, meu esposo é português, e até hoje, assim, tem horas que a gente se desencontra, porque eu quero falar uma coisa e ele entende outra completamente diferente. E esse choque, quando eu cheguei em Portugal, foi assim, enorme, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. E aí foi choque cultural, foi aquele choque, os portugueses têm um jeito mais assim, sabe? Eles não são igual nós brasileiros, que falam de uma maneira mais doce. Por exemplo, um vendedor fala, um cliente fala, passa amanhã, fala pro vendedor, passa amanhã. Não, eles falam na lata, não quero. Então, para eu me acostumar com isso também foi difícil, porque eu achei que tava todo mundo sendo ignorante comigo. Então eu cheguei, fui trabalhar num lar de idosos, fui cuidar de idosos, não foi fácil. Eu morei por 6 meses num quarto que só tinha um gaveteiro com 4 gavetas e um colchão, mais nada. E um edredom que eu ganhei de uma colega de trabalho. Então esses 6 meses foi muito complicado, quando você se vê ali sozinha, sabe, passa Natal, passa Páscoa, tudo ali sem ninguém. Não é fácil. Era o que eu queria, mas não foi um caminho fácil. Foi muito complicado no início, demais. E ali eu trabalhava 12 horas por dia, 13 horas por dia, às vezes trabalhava à noite, às vezes no dia. Então, assim, foi bem exaustivo no começo, bem exaustivo mesmo. E lá, nesse lar de idosos, eu conheci uma fisioterapeuta que a gente foi se aproximando e um dia ela falou pra mim, nossa, você não é pra esse lugar assim, só cuidar de idosos, você tinha que estar num lugar melhor. E aí ela me convidou pra trabalhar na clínica dela de fisioterapia, no centro de Lisboa. Foi aí que minha vida deu um boom. Que aí eu fui pra clínica e passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava nesse lar. E aí começou a viagem, começou a aparecer as bandeirinhas no Instagram. Mas tá, agora essa é a parte curiosa. As viagens você fez em período de férias? Como é que você fazia pra viajar? Porque eu vi aqui que tem bandeira da Argentina, né? Você viajou pra Argentina também? Uruguai? Sim. Argentina e Uruguai. Paraguai foi quando eu ainda estava no Brasil, né? Ah, tá. Foi quando eu estava no Brasil. Mas aqui na Europa tem um sistema diferente, sabe? No Brasil a gente é obrigado a pegar 30 dias direto de férias, né? Sim. E aqui na Europa não. Dificilmente alguém pega 30 dias.
Normalmente é fracionado mesmo, sabe? Aí você pega quinta e sexta agora, no mês que vem você pega mais 3 dias, no outro mês mais 5. E assim, é muito mais fácil, né? Assim, dá pra descansar realmente, porque daí você pega férias pra viajar mesmo. Como se fossem umas folgas prolongadas. Isso, aqui é assim, como se fosse férias prolongadas. Ninguém tira 30 dias direto. Uhum. E aí eu comecei a viajar sozinha. Comecei sozinha. Meu primeiro país aqui na Europa, fora Portugal, foi a Itália. Eu escolhi a Itália porque eu sempre fui muito apaixonada por história. Então eu acreditava que na Itália eu ia gostar muito, que eu ia bater muito de frente com essa coisa de história, né? Roma. Então foi o meu primeiro país. Eu fui sem contar pra ninguém, Jonathan. Caramba, sério? Sem contar pra ninguém da minha família. Sem contar pra ninguém, eu cheguei em Roma. Cheguei na frente do Coliseu, tirei uma foto e postei no grupo da família. Postei, quem tem boca vai a Roma, não é? Debochada. Aí todo mundo, eu não acredito, porque como eu tava aqui sozinha, a minha mãe tinha muito medo de tudo, sabe? Se eu falasse pra ela, vou ali tomar uma cerveja, ela já não dormia. Então é assim. E voltando um pouquinho lá no trabalho, quando eu cheguei, é claro, como a maioria das pessoas, eu não tinha documento. Não tinha documento, fui como turista. E assim, aqui na Europa você chega como turista e você pode estender, é por 3 meses o visto de turismo, podendo estender para 6. E nesses primeiros 3 meses, em Portugal, eu acho, na minha opinião, pelos países, eu só morei na Europa, Portugal e na Bélgica, eu acho que Portugal é o lugar mais fácil para conseguir mesmo um documento, né, europeu. E nesses 3 primeiros meses a gente tem que, dizer ao governo, não, eu quero ficar, fazer uma manifestação do seu interesse de residência. Então, eu passei por todo esse processo também, que não foi fácil, e foi quando saiu a minha residência que eu consegui ir para a Itália. E aí só pode viajar se tiver esse visto de residência. Então, dentro do espaço Schengen, que é alguns países aqui da Europa que tem um acordo entre eles, não tem imigração. Mas se a polícia te chama, pede seu documento, é arriscado, entende? Aí você pode voltar pro Brasil. Então eu preferi não arriscar, fazer tudo certinho pra ir tranquila. Viajei pra Holanda. Pra Holanda foi a primeira viagem que eu fiz. Na época era meu namorado, hoje meu atual esposo. Foi a minha primeira viagem com ele. Foi onde eu fui pedida em casamento. Olha, que chique, na Holanda. Foi na Holanda. Foi no final da viagem. Foi no último dia, dentro do avião, voltando pra Lisboa. E a partir daí sempre tive companhias em viagens. Acabamos de chegar de Dubai, de Maldivas e da Turquia. Agora fiz a loucura, né? Loucura na verdade não, né? Muita gente acha que é loucura, mas eu até fiz um canal no YouTube para mostrar para as pessoas que é possível sim viajar com bebê. Fui com meu filho de 4 meses para todos esses países e foi perfeito, assim. Não tivemos nenhuma intercorrência, foi tudo bem, ele se comportou bem. Da hora. Foi ótimo. Da hora. Na Holanda, você ficou em Amsterdã mesmo? Como é que é? O pessoal fala muito bem da Holanda, né? Dizem que lá é um país muito, muito top. Muito legal. Muito legal mesmo. A Holanda é sensacional, assim. E tudo que a gente já ouviu falar sobre a Holanda é verdade, viu? Tudo que você já ouviu falar é verdade. As garotas de programa nas vitrines, as pessoas fumando coisas ilícitas na rua, e é proibido cigarro, viu? Depois eu até te mando uma foto que lá tá escrito: não fuma tabaco, é proibido. Caraca, é mesmo? Em alguns estabelecimentos sim. E a Holanda é sensacional, porque tem toda essa parte que é surreal, né? Fora assim da realidade de qualquer outro país. E tem a parte de arte, de história, que eu adoro também.
Muito legal mesmo. Isso, eu não sei quem foi que me falou isso, mas alguém me falou isso e eu fiquei gravado, agora você falou, lembrei. Isso é muito cultural, velho. Porque, assim, se você for parar para pensar, aqui no Brasil é permitido, né, você fumar cigarro e tudo mais, que é tabaco e tudo mais, mas na carteira de cigarro tem um aviso de que dá câncer, e tem um cara lá morrendo de câncer lá, de pulmão, câncer de tudo que tem de mal lá, e a pessoa tá usando aquilo ali. Ou seja, é compreensível então alguns países proibirem isso, né? Porque, olha, vai te matar isso aqui, ó. Se você fumar isso aqui vai te matar. Realmente. Eu não sei se é em todos os lugares, mas assim, em lugares que a gente sentava, em restaurantes e alguns bares, estava lá que você não podia fumar o tabaco. Você podia fumar aquelas outras coisas que é lista no Brasil. Cara, é muito cultural isso aí. É muito, muito maluco. E essas viagens que você fez agora foi recente, né? Inclusive foi quando a gente tava tentando marcar pra gravar, né? Você foi pra Turquia. E aí não é mais Europa, né? Ou é Europa? É Ásia. Não, é Ásia. Foi a minha primeira vez fora da Europa, foi agora, né? Fora da Europa, eu digo, depois que eu tô aqui, foi agora, que foi pra Ásia. Você já foi com bebê, né? Dessa vez, né? Fui com um bebê de 4 meses. Todo mundo me taxou de louca, mas tá lá no Instagram. Eu mostro toda a dor e delícia de viajar com o bebê e foi ótimo. Nossa, ele curtiu todos os dias. Eu acho que ele foi o que mais curtiu. Foi ótimo mesmo. E é um choque de cultura, né, pra gente, porque são países muçulmanos, árabes, então assim, é tudo muito diferente, muito diferente. Galera, eu recomendo muito que vocês escutem o episódio completo da Lindsay, mas esses trechos aí em particular me põem muito em perspectiva isso que eu falei anteriormente, antes da gente ouvir o trecho dela, de que é tudo uma questão de mindset, sabe? Você mudar o seu ponto de vista, você mudar a sua mentalidade. E a despeito até, gente, do Plataforma de Férias 1 da semana passada, que tinha o episódio da Carol Godinho, que a Carol também é uma viajante, né? Ela que saiu daqui e se mandou lá para Nova Zelândia, né? 2, 3 vezes e se apaixonou pelo país. E ela, na realidade, já diferente das outras meninas aqui que a gente viu hoje, a Carol meio que nasceu já nessa cultura de viajar, porque ela vivia fazendo a ponte aérea entre o estado do Pará e o estado de São Paulo, né? Vivia indo e voltando. Mas ainda assim, isso é uma mentalidade diferente da maioria das pessoas. É interessante, é bem interessante. Faz com que a gente possa experimentar coisas novas e crescer como pessoa, sabe? Tantas coisas diferentes. O que nos faz crescer, convenhamos, o que nos faz crescer, gente, são coisas diferentes. A gente ficar na mesmice, a gente não cresce, a gente só incha, sabe? A gente só incha, a gente não vai pra lugar nenhum dentro de nós mesmos, certo? Como pessoas, como seres humanos, né? Você é um ser humano, você tem um cérebro, use-o. Mas você que tá ouvindo, com certeza usa seu cérebro muito bem, porque você é esperto. Você é inteligente, você é sábio. Você é uma moça inteligente, sábia e esperta também, eu tenho certeza. Como cada um dos ouvintes aqui do Plataforma e do Teólogo de Quinta. E a todos vocês eu agradeço mais uma vez pela audiência, pela grande audiência. Estamos de férias e vocês estão aqui ouvindo com a gente o programa de férias, gente. Muito obrigado mais uma vez. Aqui é o Phil, editor do Plataforma do Teólogo de Quinta, se despedindo mais uma vez. Por favor, gente, deixe o like nesse vídeo, ou deixe a sua avaliação aqui no Spotify, tá certo? Siga a gente nas nossas redes sociais, @Teólogo de Quinta, no Instagram, @TeólogoQ no Twitter, tá certo? Siga o Jonathan Fernandes também, @Jonathan Fernandes Original no Instagram, fechado? Vamos dar uma moral pro homem aí, que ele tá de férias, mas ele ainda tá por trás dos bastidores. E na realidade, gente, na quinta-feira vai sair um Teólogo de Quinta, novinho, fresquinho, feito pelo próprio Jonathan. Então, não tem muita demora não, ele vai aparecer aqui de novo, fechado? Vamos que vamos, galera. É nóis. Até o próximo Plataforma de Férias. Deus abençoe a todos. Valeu. Fui.